Olá, estudante do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas, eu sou o professor André e nesta aula falaremos sobre os interesses econômicos e os recursos naturais. Qual a relação então entre essas duas situações, né? Então veremos que atualmente está intimamente ligado. Vamos lá então? Vamos ver. Objetivos então desta aula são compreender as causas dos conflitos na atualidade, né, esses conflitos que existem na atualidade, relacionados aos recursos naturais e energéticos no mundo. Então, países que demandam muito consumo de recursos naturais criam conflitos e guerras no mundo para poder ter então a posse mais barata, pelo menos, desses recursos. Identificar alguns conflitos ocasionados devido aos interesses ou ao interesse nos recursos naturais e energéticos. Nós iremos falar, por exemplo, o caso da guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, ok? Então, vocês sabem quais recursos naturais e energéticos vêm provocando conflitos armados no mundo atualmente? Então, quais são esses recursos, né? Vocês conhecem algum conflito armado causado pela disputa por recursos naturais ou energéticos? E também, será que essa disputa armada por recursos naturais e energéticos afeta o seu e o meu dia a dia? Então, nós vamos ver que sim, né? Está diretamente relacionado aí justamente porque os recursos naturais, eles viram depois produtos. E esses produtos, nós consumimos esses produtos. Só que esses produtos podem ficar mais ou menos baratos devido aí aos conflitos, devido aí à escassez ou ao consumo exagerado desses produtos aí, tá bom? Então, por isso que os conflitos existem. Claro que isso aí é um erro, né? É errado, mas existem para tentar equilibrar essas situações aí, principalmente para o lado dos países desenvolvidos, tá bom? Vamos ver então? Então, olha só. Interesses econômicos e recursos naturais, aqui vamos ver as situações aqui, ó. Vocês sabiam que as principais causas de conflitos armados entre países na atualidade estão relacionadas justamente a esses interesses aí por recursos naturais e energéticos, como o petróleo, por exemplo? Então nós iremos ver que o petróleo, né, é a principal fonte, né, de recursos energéticos atualmente e já causou muita guerra no mundo e conflitos também iminentes aí. Vamos ver? Então, olha só esse gráfico, né? Mostra que o petróleo é a maior fatia aí, né, de tudo que é consumido de recursos não renováveis no mundo. Então, a demanda muito grande, né, por esse tipo de combustível. Seguida aí também pelo gás natural, um conflito atualmente existente aí, né, entre Rússia, Ucrânia e OTAN, envolve o gás também, em que a Rússia, por motivo estratégico, não está mais exportando gás em tanta quantidade para a Europa, né? E é uma estratégia militar também, né? Uma estratégia de combate, de conflito. Assim como também o carvão, né? A energia nuclear e a menor parte fica para os renováveis, né? Você vê que ainda se tem uma procura muito grande por recursos como o petróleo. Então, o petróleo é a principal fonte atualmente de conflitos, né? Já que os países que precisam de muito petróleo muitas vezes vão fazer guerras, né, conflitos aí como os Estados Unidos da América, para obter esse petróleo aí mais barato, né, e assim vai. Então, olha só, é importante saber que o aumento do consumo mundial do petróleo, em especial em países desenvolvidos, como por exemplo aí, né, em países em desenvolvimento, melhor dizendo, como a China, né, que está aí crescendo assustadoramente, né, na sua economia, eleva, né, os preços do produto e de seus derivados, né, como por exemplo os derivados do petróleo, que é, por exemplo, aí, o plástico, as tintas, borrachas, enfim, todos os derivados do petróleo. A gasolina também, o diesel. Então vamos refletir sobre essa questão aí. Olha aqui, então a questão do Iraque, né? O Iraque é um país do Oriente Médio em que tem muito petróleo, né? Então, devido a essa situação do Iraque ter muito petróleo, mas ser governado até então, né, por um governo ditatorial, nós iremos ver então que foi um pretexto que os Estados Unidos e um grupo de países desenvolvidos utilizou para invadir o Iraque e ficar sob a posse deles, né, ali o combustível, né, que é o petróleo, tá bom? Vamos ver aqui a situação, olha só. Vamos adiante aqui então. Antes da gente começar então a falar exatamente sobre a questão do Iraque, nós iremos fazer a nossa primeira atividade.
Então, analisando o que estudamos até agora, escreva aí a sua opinião sobre por que os recursos naturais e energéticos são causas de tantas disputas, guerras e tensões. Escreva também em que essas questões podem afetar o seu e o meu dia a dia. Então, faça aí a sua resposta, dê a sua opinião e retornaremos a seguir com a resposta sugestiva. E aí, estudantes, conseguiram colocar aí a sua resposta, dando a sua opinião sobre o que motiva, né, esses conflitos aí e esses tipos de recursos naturais, né? Quais são os principais conflitos que existem no mundo e também se influencia no meu e no seu dia a dia? Vamos acompanhar aqui a nossa resposta? Então, olha só. Nós esperamos então que você coloque, né, que essas disputas ocorrem justamente porque países em desenvolvimento muito acelerado como a China ou então os Estados Unidos, que precisam de muitos recursos energéticos, muitas vezes levam então esses países a fazer conflitos, né, com países que têm os recursos, inventam às vezes algum motivo, né, para que tomem posse desses recursos de forma direta ou indireta, ok? E é o caso, nós iremos analisar aí do Iraque. Então, olha só, então, o valor econômico desses produtos, né, faz com que os países tentem tomar posse desses produtos para que tenham, então, acesso, né,
a essas fontes aí como o petróleo, por exemplo, o gás natural, o carvão mineral, além de outros, tá bom? Muito bem. Então, um exemplo aí é a China, né? Vem crescendo cada vez mais e vem gerando tensões no mundo, né? Contra os Estados Unidos, né? Contra os países ocidentais, diante aí da sua alta demanda de combustíveis, por exemplo. Então, além de também posses aí, por exemplo, de recursos como da pesca, né? Na região do mar da China, em que ela diz que todo o território é dela, né? E não de outros países, como todos os países do mundo, né? Porque são áreas internacionais. Tem também a questão que nós iremos falar aqui do Iraque, né, que tem muito petróleo, e os Estados Unidos e países europeus fizeram guerra lá para poder tomar posse, então, dominar essa região, para tomar posse do combustível, né? Então, olha só. Então, vamos para o primeiro, né? A Guerra do Golfo I, porque, olha só, tiveram duas guerras do Golfo. A primeira Guerra do Golfo, acontecida, então, entre Saddam Hussein e o presidente, então, dos Estados Unidos, né? George Bush filho. Lembra-se, tem dois George Bush. George Bush pai e George Bush filho. O George Bush pai participou, então, liderou os Estados Unidos contra o Iraque durante a primeira Guerra do Golfo, ok? Vamos ver aqui os detalhes. Em 1990, Saddam Hussein ordenou que as tropas, então, iraquianas invadissem o vizinho país Kuwait, que vocês estão vendo aqui de verde no mapa. O Iraque está em cor salmão, né, ou laranja aí para você. Então, invadiu o Kuwait, alegando que o Kuwait era território antigamente do Iraque, né? Lá em 1871, né? Então, isso levou então ao início de uma guerra, justamente porque o Kuwait é um país aliado dos Estados Unidos, um país alinhado com os países ocidentais, não é? Atualmente. Então, o ditador Saddam Hussein, ele procurou invadir esse território, claro que por interesses de petróleo, né? Já que o Kuwait tem uma das maiores posses de petróleo do planeta, a maior parte no fundo do mar, e devido à proximidade ali com o Iraque alegou que aquele território era deles, né? Então invadiram o Kuwait. Nisso, então, as forças então, dos Estados Unidos e países como o Reino Unido e a França fizeram então a primeira coalizão contra o ditador Saddam Hussein, ok? E quem ganhou esse primeiro conflito? Então, os Estados Unidos e seus aliados então ganharam o conflito aí, expulsando os iraquianos do Kuwait. Nisso, então, Saddam Hussein continuou ainda como governante daquele país, tá bom? Como ditador do Iraque. Muito bem, então está aqui o Kuwait, né, um país ali, e é onde estão as maiores reservas de petróleo, né, no mar ali do Kuwait, naquela região ali do Golfo Pérsico, ok? Então é importante saber que a busca de uma saída para o Golfo também, né, o Golfo Pérsico, fez com que o ditador Saddam Hussein arrumasse um novo pretexto, em que em 1990 culminou aí, no caso, na invasão do Kuwait, né? Na verdade, esse pretexto que a gente estava falando, ok? E vamos ver aqui então o segundo conflito, olha só. Em resposta a essa ação, formou-se então uma aliança, ainda na verdade está falando do primeiro, tá bom? Está falando da primeira guerra do Golfo. É liderada então ali por Reino Unido, Estados Unidos, né? Contra ali os iraquianos lá no território do Kuwait, expulsando então os iraquianos lá na época de 1991, ok? Muito bem, agora sim nós vamos para a segunda parte. Em 2003, passado ali o tempo, né, Saddam Hussein, já retomado ali suas forças militares, né, com o resto que sobrou também de equipamentos, inclusive norte-americanos, né, quando os Estados Unidos, em algum determinado momento, já tinham fornecido armas para o Iraque, e também a União Soviética tinha fornecido armas para o Iraque. Então o Iraque resolve mais uma vez ter ali suas tensões também no mundo, naquela região. Mas dessa vez os Estados Unidos que implantou o motivo. O motivo era: o Iraque tem armas de destruição em massa, né? Segundo a alegação do George Bush filho, né? O segundo presidente envolvido aqui na situação da Guerra do Golfo, né? No caso, na Guerra do Golfo II. Muito bem, então os Estados Unidos estão contrariando a decisão da ONU, invadiu o Iraque, formando então a Segunda Guerra do Golfo em 2003, ok? Então temos aqui, ó,
sob o pretexto de que Saddam Hussein tinha então armas escondidas lá, né, de destruição em massa. O que são essas armas? Armas químicas, armas biológicas, por exemplo. Os Estados Unidos, então, com isso, ele invadiu então novamente o Iraque. Então as forças de coalizão, né, formadas aí por Estados Unidos, França, a Austrália, por exemplo, o Reino Unido e outros países da Europa, se uniram então e essa guerra aí durou muitos anos, inclusive, né? De 2003, na verdade o Saddam Hussein ele foi deposto, nós iremos falar, né? Esse é o Saddam Hussein e esse é o George Bush filho, que você está vendo nessa imagem aqui. Depois que os Estados Unidos ganharam a guerra e depuseram Saddam Hussein, ainda permaneceu muito tempo ainda até o país ser colocado em ordem, né? E os Estados Unidos então ficou até 2011 ali, né? Tendo ali esse conflito ali no Iraque. Bom, então olha aqui duas charges para a gente ilustrar aqui, né? Pensa, os Estados Unidos, que tem o melhor equipamento militar do mundo, junto com a coalizão, contra o Iraque de Saddam Hussein. Então, nesse caso aqui, né, muitas pessoas, até mesmo inocentes, perderam as vidas, né, durante o conflito, em que as bombas dos Estados Unidos eram lançadas sobre o Iraque, como Bagdá, por exemplo, e pessoas, como até crianças, morreram nesse conflito também. Então, era uma guerra praticamente, né, já certa de quem iria vencer. Mas Saddam Hussein, ele permaneceu firme, né, assim como suas tropas permaneceram firmes aí durante o tempo que a guerra aconteceu, até ele ser encontrado, condenado e morto, conforme nós iremos ver já já. E aqui tem outra aqui, né, outra charge ilustrando, fazendo uma crítica, né, a essa situação. Será que o verdadeiro motivo da guerra do Golfo II foi realmente as armas de destruição em massa? Ou será que teve um motivo econômico por trás disso, né? Como a questão do petróleo que o Iraque tem, né? Uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Então, possivelmente, né, não podemos afirmar absolutamente, mas sim, tem esse motivo econômico por trás, ok? Muito bem. E aqui temos a parte final, né? Olha só, dessa situação do Iraque. No dia 13 de dezembro de 2003, Saddam Hussein então foi capturado pelos Estados Unidos. Ele estava dentro de um buraco, né, escondido por algum tempo, e os soldados dos Estados Unidos encontraram Saddam Hussein nesse buraco. Ele foi então julgado, né, pela Constituição, inclusive, do próprio país, né, e também pela Corte da ONU, né, por crimes de guerra, como, por exemplo, ele ter mandado lançar o gás laranja sobre o povo curdo, né, um povo que vive ao norte do país, que é um povo excluído, né, dentro do Iraque. Então, muitas pessoas morreram, né, nessa situação, de fato, há um tempo atrás. Mas o fato é que os Estados Unidos alegou que ele tinha arma de destruição em massa, né, naquele momento, coisa que não foi constatado, né, em momento nenhum na história. Realmente não foi constatado isso daí. Então, Saddam Hussein ele foi morto à forca, né? Inclusive uma lei que ele mesmo ajudou a desenvolver no próprio país, né? Em que todo traidor da pátria deveria ser morto à forca. Então isso aí na época foi filmado, né, por celular, uma das primeiras imagens de celular que existiram, né? Inclusive imagem não tão bem definida, mas até um tempo atrás tinha na internet aí, né, as imagens da execução de Saddam Hussein. Claro que não mostra a pessoa sendo enforcada, mas mostra o julgamento e mostra também ele com a corda no pescoço ali e o capataz, né, acionando ali o sistema e fazendo com que ele caísse dentro de um fosso tampado, né, onde ele veio a óbito, ok? Esse então é Saddam Hussein, né, um dos piores ditadores da face da terra aí, né? Diz o juiz, né, em uma entrevista que o condenou de que se homem nascesse 1000 vezes, ele deveria ser morto, condenado 1000 vezes. Tanta coisa ruim que ele fez naquele país, né? Matando inclusive muitas pessoas inocentes também e invadindo países por motivos aí também escusos, né? Bom, e os Estados Unidos diante disso também invadiu o Iraque por motivos aí econômicos, né? Então não podemos defender nenhum lado nem outro nessa situação, tá bom? Muito bem. Depois da morte de Saddam Hussein, a instabilidade política no país e econômica se acirrou. Então, mesmo diante da situação de ter saído o ditador, os fiéis ao ditador continuaram guerrilhando, fazendo guerra contra as forças que ficaram no Iraque, né, nessa situação. Então, olha só, demorou muitos anos, né, até serem derrotados, né,
lá na região de Mossul, norte do Iraque, né? Foi um dos últimos redutos aí dos terroristas, né? Lá do Iraque, ok? Então, esse movimento então foi por muito tempo, né? E ainda tem resistência dentro do Iraque atualmente, ok? Bom, vamos para a nossa segunda atividade. Nós iremos propor agora o seguinte: qual o principal argumento que os Estados Unidos usou então para invadir o Iraque em 2003? Explique então qual seria o verdadeiro motivo do ponto de vista geopolítico. Nós já demos aqui a explicação, tá bom? Faça aí a sua resposta e nós retornaremos com a correção a seguir. E aí, meus queridos alunos, conseguiram colocar então os motivos pelos quais, né, os Estados Unidos realmente invadiram o Iraque? Então sabemos que por trás disso, vamos ver aqui na nossa informação, né, de resposta, em 2003, sob o pretexto de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, os Estados Unidos então invadiram o Iraque junto com a coalizão de países, né? E na verdade o motivo por trás disso, provavelmente, né, e isso vem se confirmando ao longo da história, é a questão do petróleo, né, que o Iraque tem muito petróleo e os Estados Unidos invadiram para então ter posse desse petróleo, ter o controle ali sobre os campos de petróleo no Iraque. Uma curiosidade, Saddam Hussein mandou tacar fogo, né, nos postos de petróleo na Guerra do Golfo I.
para que se nem ele ficasse, os outros também não iam ficar. E a mesma coisa aconteceu, pelo menos em parte, nos campos de petróleo, quando acabou, né, ali quando o Saddam Hussein foi deposto e tudo mais, tacaram fogo também nos postos de petróleo, né? Ficaram queimando lá no meio do deserto aí por um bom tempo, ok? Então esse foi o principal motivo, então, real pelo qual os Estados Unidos invadiram o Iraque de Saddam Hussein, ok? Muito bem, então nesta aula, então, o que nós vimos, né? A questão ali da questão dos conflitos no mundo, né? Baseados então na questão de busca por recursos energéticos, né? E recursos naturais. Muito bem, então espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até o nosso próximo encontro.